Oi, tudo bem, gente? Sou o professor Elton Gírio Matos e estamos com a disciplina de metodologias ágeis e cultura de projetos em inteligência artificial. Tá? Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre conceitos de software, tá? Mais especificamente falando sobre fundamentos de tecnologia e comparando métodos tradicionais de desenvolvimento de software com metodologias ágeis. Nessa aula de hoje, a gente pretende abordar esses 6 tópicos, tá? Onde no primeiro tópico a gente aborda como, né, compreender o que é um software, tá? Apesar de nós utilizarmos essa ferramenta, esse software, né, diariamente, é importante que nós tenhamos um conceito bem definido, tá? No tópico 2 a gente vai falar sobre os tipos de software. No item 3 vamos explorar um pouco sobre o ciclo de vida de um software. No 4, vamos discutir sobre as características de um software com qualidade, né? O que eu devo levar em consideração para avaliar essa qualidade do software, tá? No item 5, apresentar, né, modelos de desenvolvimento. E, por fim, no item 6, vamos refletir um pouco sobre o impacto desse software na nossa sociedade, tá? Primeira pergunta que nos vem aí quando a gente discute sobre software, não é o que é um software, mas o que não é um software, tá? Então, o software não é apenas um conjunto de instruções codificadas para serem executadas pelo computador, tá? Então, é importante que, de imediato, a gente já considere essa afirmativa, tá? Não é somente, não é apenas, né, esse conjunto de instruções, tá? Na verdade, o software representa uma construção intelectual não abstrata, né? Não abstrata, por que não abstrata? Porque não é físico, né, gente? Uma coisa abstrata é que, de fato, não existe fisicamente, né? O software, ele é criado para resolver um problema, né? Então, é a partir de uma ideia de solução, essa ideia é abstrata, né? Então, é uma construção intelectual, tá? Uma abstração lógica que interage com o meio físico por meio do hardware, tá? Então, esse é um dos conceitos que nós colocamos, dentre vários outros que a gente vai colocar. Então, essa dualidade entre imaterial e material é o que torna o software um objeto de estudo singular e multifacetado. Vamos interpretar um pouco essa afirmação. Então, ele está no meio ali do que é imaterial e do que é material. Entenda, gente, que todo software, ele pertence a determinado contexto, né? Então, ele deve representar um contexto real, não é isso? Qualquer tipo de software, ele vai tentar representar um contexto real, né? E ele vem para solucionar um problema, né? Então, entenda que uma ideia que se tem para resolver um problema é imaterial, não é? E ele precisa necessariamente do material para que essa solução se concretize. O material seria o hardware, né? O software precisa do hardware. E claramente, gente, esse material também a gente pode falar referente ao próprio contexto ao qual esse software se insere, né? Então, eu tenho um contexto que esse software vem a resolver, se propõe a resolver, e ele se propõe a resolver um contexto físico, né? Através desse contexto material. Mas essa discussão está só começando, né? Vamos lá. Eu coloquei vários conceitos aqui de vários autores, tá? Que são importantes que a gente cite. A Somerville, tá? É um dos autores que mais bem conceituados, né, nessa área de software. Então, o que ele fala sobre software, Somerville? Programas de computador e a documentação associada, que são necessárias para o desenvolvimento e a operação de um sistema de computador. Então, ele já está associando esse conceito de computador não só ao programa, mas à sua documentação. Então, entenda que um software deve, né, ter sempre o quê? A parte do código, né, a parte do programa em si, e a documentação referente a esse programa. Um sistema complexo que inclui, além do código-fonte, os artefatos de sua concepção, uso e manutenção, e envolve as dimensões técnicas, organizacionais e humanas e social. Tanto o aspecto técnico, eu preciso ter, né, um aspecto organizacional, né, um aspecto humano e, sem dúvida, esse contexto social, né? Entenda que um software surge, né, a partir de uma demanda social, né? Então, a partir dessa demanda é que se propõe, né, ideias para poder se implementar através de software, né? Então, vamos colocar
vários conceitos aí, tá? O Brooks diz o que é sobre conceito de software. O produto de software é invisível e não pode ser visualizado. Claro, é abstrato, né? Ele é um conteúdo lógico, né? Ele não está ele não está embutido no espaço, né? E sua realidade não é apenas não é aparente aos sentidos. Você não consegue ver, você não consegue tocar, você não consegue cheirar um software, né? Então, todos os nossos 5 sentidos estão alheios à questão do conceito de software. Não é isso? A gente consegue apenas visualizar através de um meio físico, né, que é o hardware. Desenvolvimento de software é complexo, né, devido à natureza abstrata e invisível do software, né, que não pode ser eliminado por avanços tecnológicos, né? Então, o software não é uma peça que você vai encaixar com outra e vai montar um software, né? É um conteúdo totalmente abstrato que você realmente vai montando, mas sempre de forma não aparente, não é isso? E resulta em uma solução de um dado problema. Mais conceito de software segundo o Presma. O software é desenvolvido ou projetado. Ele não é manufaturado no sentido clássico, né, da história, né? Então, a gente sabe que para eu desenvolver um software, eu preciso implementar um projeto no software. Isso, claro que, à medida que o software se torna mais complexo, eu preciso de um planejamento melhor para desenvolvê-lo. E aí é necessário que se desenvolva um projeto. Ao contrário do hardware, que pode ser replicado com precisão, o software é único e sujeito a mudanças constantes, dependendo de criatividade, comunicação, tomada de decisões e colaboração, né, humana. O hardware, o que acontece? Ele pode ser replicado. Então, entenda que se eu, por exemplo, fabrico mil celulares, esses celulares, ele é uma tecnologia que foi replicada, né, para cada um desses aparelhos. O software não. Eu posso ter o software, né, sendo executado por 1000 usuários ou em 1000 empresas diferentes, mas ele é um só, não é isso? Desses 1000 celulares que foram distribuídos, algum deles pode dar defeito. Pode. Mas o software é um só. Se esse software tiver um defeito, vai dar o defeito, né, em todas essas 1000 ocorrências da utilização desses softwares, né? Então, ele é único. E por ele ser único, ele está sujeito, né, a mudanças constantes. Então, a gente sabe que, já que ele se propõe a resolver um dado problema, né, você precisa se utilizar de requisitos para que esse software permaneça atual. Não é isso? Então, é necessário ter criatividade, é necessário ter comunicação, é necessário que se tome decisões para que esse software perdure por o maior tempo possível. Mas conceito de software, o software está inerentemente sujeito a mudanças. Ele é desenvolvido para atender um conjunto de requisitos, mas esses requisitos frequentemente evoluem durante o projeto de desenvolvimento e após a implantação. Gente, o que acontece? Você, claramente, qualquer projeto, não só de software, que você vai desenvolver, o primeiro passo é você identificar os requisitos. O que o cliente, né? Quem é o cliente? O cliente é quem está pagando o projeto, quem está patrocinando. Então, eu preciso identificar, eu como líder do projeto, né, eu preciso identificar quais são esses requisitos que meu cliente quer. E claro, gente, que esses requisitos, claro que dependendo da complexidade desse projeto, muitas vezes esse projeto vai se estender por algum tempo, né, por meses, certo? E entenda que durante esses meses, as coisas mudam. Então é importante que eu levante os requisitos, né, que eu faça, que a gente chama de elicitação de requisitos, a descoberta dos requisitos. E a partir desses requisitos levantados, eu faço um planejamento de execução desse projeto de software. Mas entenda que durante esse período da execução desse projeto, durante o período de desenvolvimento do software, a empresa, ela sobrevive num contexto muito dinâmico. As empresas, elas precisam estar constantemente se reinventando. As empresas precisam inovar constantemente. Para quê? Para cada vez estar melhor posicionado no mercado. Não é isso? Então, para isso, elas precisam, não é, durante esse período
em que foram levantados os requisitos que o software está em desenvolvimento, ela precisa, tá certo, sempre estar se atualizando. E aí eu preciso, né, também, nesse processo de desenvolvimento de software, acompanhar essas mudanças, para que, no momento da entrega do software, ele continue funcional, tá? Ele atenda aos requisitos, não de quando ele foi, né, solicitado, mas de quando ele foi entregue. Então, o software é dinâmico, sujeito a mudanças de requisitos durante e após o desenvolvimento, tá? Como a gente citou, né? Então, se é feito, né, um projeto de software hoje, e a proposta é que ele se desenvolva e seja finalizado esse projeto num prazo de 10 meses, eu preciso saber quais são os requisitos hoje, eu preciso saber quais são os requisitos que surgem no decorrer desse período, e mesmo após a entrega do software, onde o software entra na fase de manutenção, eu preciso também estar sempre adequando essa ferramenta, né, que é tão importante para o cliente e para os usuários. Então, o software é dinâmico. Ele está sujeito a essas mudanças de requisitos durante e após o desenvolvimento, exigindo manutenção e atualização. Boeing define, né, abordagem iterativa e incremental para projetos complexos. Então, gente, o que quer dizer essa proposta aí, essa abordagem iterativa e incremental? Entenda que, inicialmente, a gente precisa atentar para essa palavrinha iterativo. Existem, né, dois conceitos que não podem se confundir. Uma coisa é interatividade, que faz muito parte desse contexto tecnológico, e outra coisa é iteratividade, a questão do Nzinho, tá, que tem depois do I, tá, do primeiro I. Então, iteratividade, gente, sempre que você vê a aplicação dessa palavra, dá a ideia de repetição. Repetição. Iteratividade. E interatividade está relacionada à questão de você conseguir interagir mais, conseguir mais participação, tá? Mais envolvimento, não é? Então, você perceba, por exemplo, uma aplicação do conceito da palavra interativo. Tá? Interativo é um software, por exemplo, ele pode ser mais interativo ou menos interativo, não é? Se ele tiver mais envolvimento do usuário, ele é mais interativo. Se tiver menos envolvimento do usuário, ele é menos interativo, né? Então tem a ver com essa participação, com esse envolvimento. Interativo, com um Nzinho no início, tá? Depois do I, do primeiro I. Mas interativo tem a ver com repetição, né? Então, Boeing está dizendo o quê? Que a abordagem é iterativa, que se repete, certas coisas se repetem, e incremental, para projetos complexos, projetos de software, tá? Então, incremental, o que quer dizer, gente, essa palavrinha, essa abordagem incremental? Quer dizer que eu devo pegar esse contexto de requisitos que devem ser cumpridos do software, esses requisitos vão ser convertidos em funcionalidades, né, porque, na verdade, um software nada mais é do que um conjunto de funcionalidades. E essas funcionalidades, gente, eu vou fazer de que forma para entrar nessa abordagem incremental? Eu vou dividir essas funcionalidades que a gente está, né, considerando que seja o software, a gente vai dividir em partes, certo? Então, eu vou pegar todo o conjunto de funcionalidades e vou fazer entregas parciais. O nome incremental vem porque exatamente a proposta é que você entregue por incrementos. Entrega o primeiro incremento do software, o segundo, o terceiro, o quarto, até que chegue, né, a quantidade de partes que totalizam o produto que é o software, né? Então, Boeing define a abordagem iterativa, claro. A gente vai falar já nessa aula de hoje um pouco sobre as metodologias ágeis, e todas elas são iterativas, elas têm repetições e incrementais. A gente já percebe essa repetição, gente, uma vez que a proposta incremental já propõe o quê? Eu pegue uma parte um grupo de funcionalidades e implemente. Pego outro grupo, implemento também, faço entrega. Pego o produto e faço a entrega. Então, isso aí já envolve a interatividade, correto? Porque eu estou repetindo o mesmo processo, né? Eu faço isso por várias vezes, diferente já, gente, falando da metodologia tradicional, que é o quê? Eu desenvolvo todas as funcionalidades de uma só vez e entrego todas de uma vez só. E a proposta incremental é diferente no sentido de que
eu divido em partes e faço entregas parciais. A gente vai ainda aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas conceito de software, gente, o desenvolvimento do software não é apenas uma atividade técnica, é uma atividade social que envolve pessoas, processos e estruturas organizacionais. Então, nesse contexto aqui, gente, por que é uma atividade social? Porque envolve pessoas da sociedade. Quando a gente fala desse envolvimento de pessoas, gente, todas as pessoas que têm interesse naquele projeto, nós chamamos de stakeholders. Né? E stakeholders são as partes interessadas. Né? Então, exatamente esse envolvimento de pessoas. Envolve processos, gente, sem dúvida. Todo projeto nada mais é do que um conjunto de processos. O que são processos? São ações que você executa para atingir um objetivo. Né? Então, um projeto é formado por um conjunto de processos que você precisa executá-los para, né, chegar no objetivo final, que é o produto, que é o software. E nós precisamos também de estruturas organizacionais, gente. Esses softwares que nós estamos falando, né, eles vão ser utilizados por empresas, tá aqui, estruturas organizacionais. Né? Então, envolve tudo isso aqui, né? Desenvolvimento de software é uma atividade social envolvendo pessoas, processos e estruturas organizacionais, além de aspectos humanos, sociais e culturais. Tudo bem? Então, avançando aqui, falando um pouco mais desse, né, desse conjunto, né, que se casa muito bem, que é hardware e software, né, gente? Então, software é um conjunto de instruções que define como o hardware deve operar. Né? Então, basicamente, de forma bem resumida, é isso, né? O software são instruções que dão ordens ao hardware, não é isso? O hardware apresenta os componentes físicos do sistema, não é? O hardware físico, claro, não é isso? Como processadores, memórias, HDs, né, discos rígidos e periféricos. E nós sabemos que sem o software, o hardware não tem utilidade, ele é inerte, e sem o hardware, o software é incapaz de ser executado, é incapaz de se manifestar. Né? Então, hardware e software são interdependentes, né, exigindo que engenheiros de softwares compreendam aspectos lógicos e físicos e operacionais para que tudo isso aí possa acontecer de forma harmônica, né, gente? Então, aí já falando um pouco sobre, né, esses tipos de softwares, tem os softwares genéricos aí, exigem escalabilidade e flexibilidade. E softwares sob encomenda, demandam, né, precisão e alinhamento com requisitos específicos. Olha, vamos ler um pouquinho o que Somerville diz sobre isso aí, Produtos de software genéricos são sistemas independentes que são produzidos por uma organização de desenvolvimento e vendidos no mercado aberto para qualquer cliente. O software personalizado é encomendado por um cliente específico para atender às suas necessidades particulares. Então fica claro, né, gente? Existem vários softwares que são vendidos que você compra ele daquela forma que ele está, né? E aí existe também a possibilidade de você, né, encomendar, de você propor um projeto, né, para alguém desenvolver, de um software personalizado, né, de acordo com as suas necessidades, os seus requisitos. E aí, com relação aos tipos de software, nós temos todas essas possibilidades que aí estão, segundo o Presma. Software de aplicação, primeiro, software de sistema, software embarcado, software de engenharia e científico e software de linha de produto. São conceitos bem simples que aqui nós colocamos tanto o conceito como um exemplozinho para facilitar esse entendimento. Então, software de aplicação. O que seria? Realiza tarefas comerciais e técnicas. É voltado ao usuário final. Exemplo, gente, fica bem claro. Editor de texto, não é? Outro exemplo, planilha eletrônica. Outro exemplo, estou utilizando aqui um PowerPoint, por exemplo, né, um editor de slides, tá? Também é um exemplo, né, de software de aplicação, certo? Software de sistema, o que seria? Fornece serviços essenciais a outros programas e incluem sistemas operacionais e utilitários
que fornecem suporte à operação do hardware. Também fica bem claro, quando coloquei, gente, ó, sistemas operacionais. Software de sistema oferece serviços essenciais a outros programas. Entenda que é também conhecido como software básico, né, gente? Entenda que é a partir dele que você consegue utilizar o software de aplicação. É a partir dele que você consegue, ó, fornece serviços essenciais a outros programas. Então, ele consegue gerenciar, esse sistema operacional, ele consegue gerenciar o hardware para que disponibilize, para que você possa, a partir desse software de sistema, instalar outros softwares mais específicos, como o software de aplicação. Exemplo, sistemas operacionais e sistemas utilitários, gente, que fornecem suporte à operação do hardware. O que seria um software utilitário? Um software antivírus é um software utilitário. Ele oferece suporte à operação do hardware, né, para que o hardware funcione de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, sem nenhum tipo de vírus. Outro tipo de software embarcado, reside na memória e está presente e controlando dispositivos físicos como automóveis e equipamentos médicos. Então, são exemplos, né, gente? Você percebe que num controle, por exemplo, de ar-condicionado, ou num controle qualquer, tem um software embarcado lá. Né? Você aperta um botão lá para aumentar, para diminuir a temperatura, tem que ter um software para poder executar essas funcionalidades. Tá? Você aperta lá no botãozinho para desligar, né, para mover para mover a paletazinha para você, né, enfim, tá mais confortável para você através, né, os aplicativos, os softwares, no caso, embarcados, estão presentes em todos esses utensílios nossos, tá certo? Então, estão presentes e controlando dispositivos físicos, embarcado. Então, o software de engenharia e científico, aí são softwares mais restritos, dá suporte a cálculos complexos e é utilizado em simulações e modelagens matemáticas. Então, esses softwares a gente já não vê com tanta frequência, né? Software de engenharia e científico. E, por fim, gente, software de linha de produto. É constituído para ser reutilizado em várias aplicações, abrangendo o sistema de gestão empresarial, como ERP e CRM. Esses dois exemplos que eu coloquei, gente, são exemplos, são abreviações aí de palavras em inglês, tá? ERP, Enterprise Resource Planning, tá? É um software bem robusto de planejamento empresarial, tá? E o CRM também é um sistema bem robusto. O CRM é uma abreviação também de termos em inglês, tá? Customer Relationship Management, tá? É um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, esses softwares, esses dois exemplos aí são exemplos de software de linha de produto. Então, fica aqui para a gente esses 5 tipos de softwares e, seguindo esses exemplos, eu acho que fica bem claro essa distinção entre cada um deles. O software é mais do que um conjunto de instruções, né? Então, já abordando um pouco um outro tópico que a gente falou no início da nossa aula, que são as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de um software, né? Na imagem ao lado a gente já pode entender um pouco, né, dessas fases. Né? Tá aqui, o planejamento, análise de requisitos, design do sistema, implementação, teste, implantação, manutenção. E como é um ciclo, gente, isso aqui ele está em constante, né, execução dessas etapas, tá? Ele é uma construção intelectual, né, uma abstração lógica, conforme os conceitos que nós já colocamos, que interage com o mundo físico e social. Sua definição envolve múltiplas dimensões: lógica, funcional, organizacional, social e histórica. A compreensão profunda do que é um software exige não apenas conhecimento técnico, mas também reflexão crítica sobre a natureza, sua função e o seu impacto. Né, gente? Então, vocês percebem que cada software ele tem um impacto perante a sociedade, não é isso? Existem softwares que claramente têm mais impacto, outros têm menos. Existem softwares, inclusive, que
já entraram em desuso. Por quê? Porque esse contexto social, tá, não tem intenção mais de utilizar essas funcionalidades. Então, por isso que a fase de manutenção, que é uma das fases do ciclo de vida do software, né, é uma fase muito importante, porque é essa fase que faz com que o software perdure pelo maior tempo possível, certo? Então, dentre essas fases do software, tá, a gente tem, né, esse contexto da natureza imaterial e complexa do software. O software é um produto lógico, já falamos, não é físico. Ele não se desgasta com o uso, já falamos disso, né? Diferente do hardware, ele se desgasta com o uso, mas pode se tornar obsoleto ou inadequado devido às mudanças no ambiente ou nos requisitos. Então, já existiram várias ferramentas que entraram em desuso. Se você, vamos fazer uma reflexão rápida, se a gente falar aqui de Orkut, por exemplo. Orkut é um software, não é? E perdurou durante um tempo. E o que aconteceu? Ele se desgastou? Não, o software não se desgasta. Ele ficou obsoleto. Outros softwares vieram e ofereceram o quê? Ofereceram requisitos, né? Ofereceram recursos que essa sociedade preferiu, né? Então, é exatamente nesse contexto que é importante não só o levantamento de requisitos no início do projeto, como foi citado, o acompanhamento desses requisitos no decorrer do desenvolvimento é importante também, e também depois da entrega, que é a fase da manutenção. Tudo isso aí permite com que você diminua a possibilidade do software ficar obsoleto ou do software ficar inadequado, não é isso? Então isso é bem importante. Software diferente de produtos físicos, ó, não se desgastam, mas se tornam obsoletos devido a mudanças no ambiente ou requisitos, exigindo revisões e atualizações constantes, né? Então, gente, quando eu digo para vocês que qualquer software que vocês utilizem, ele está em manutenção, é porque, né, vez por outra, você se depara com uma atualização daquele software, né? Você tem lá, por exemplo, no seu celular, né, vários aplicativos mobile, né? Você tem, por exemplo, o Android funcionando. Aí você diz assim, o Android está funcionando perfeitamente. Para que eu vou fazer atualização? Para que eu vou fazer, né, isso se ele está ok? Gente, as atualizações vêm exatamente para evitar que o software fique obsoleto e inadequado. E muitas vezes essas atualizações são de segurança, inclusive, né? A gente sabe, gente, que como o contexto do mundo é bem dinâmico, existem tanto requisitos, né, que podem ser implementados, mas existem também requisitos de segurança. Todo dia se descobrem novas possibilidades de fazer o bem e de fazer o mal, né? Então, essas atualizações são necessárias. Então, entenda que manutenção de software não existe só manutenção com relação a erros, não. Existe manutenção corretiva, existe manutenção perfectiva, existe manutenção... E são 4 tipos de manutenções diferentes, né? Então, todas essas manutenções é na intenção do software permanecer no mercado, permanecer não estando obsoleto e estando adequado aos requisitos atuais, não é isso? Software, diferente, né, de produtos físicos, não se desgastam, como a gente já falou, não pode se tornar obsoleto devido à mudança no ambiente ou requisitos, exigindo revisões e atualizações constantes. Então, existem tanto inovações com o passar do tempo, gente, como também mudanças com relação a esses requisitos, tá? É bem importante todos esses momentos aí que a gente já falou com relação às manutenções. A natureza imaterial e complexa do software, aí tem uma imagenzinha também que já repete um pouco, né, daquele ciclo, né, de fases do desenvolvimento de um software. Novamente, Presma aí está presente com citação. Não. O software é composto por elementos que interagem de maneira não linear. Pequenas alterações em um módulo podem ter efeitos
imprevisíveis em outras partes do sistema. Então, quer dizer o quê? Que um sistema, necessariamente, ele não é linear, ele não percorre, tá certo? Uma linha, ele pode parar aqui e ir para outro ponto, você pode chamar uma função, um software. Então, uma alteração em determinado ponto pode causar, né, efeitos imprevisíveis. Então, você deve ter muita cautela com isso, essa manutenção. Software é sensível a mudanças devido à interdependência entre componentes. O software, ele deve ser modularizado, né? Então, existe interdependência entre essas partes, exigindo controle de versão, testes automatizados e práticas robustas. Então, é necessário que você faça isso. A cada manutenção que é dada, é feito um versionamento dessas manutenções, são realizados testes de forma automática para que garanta que se minimize a possibilidade, né, de inadequações. A complexidade do software não é apenas em sua estrutura técnica, mas também na dificuldade de captar, validar e gerenciar os requisitos dos usuários. Né? A complexidade do software envolve tanto aspectos técnicos quanto a gestão de requisitos do usuário, que são voláteis e exigem processos de desenvolvimento flexíveis e iterativos. Gente, com relação a essa questão de requisitos, daqui, num contexto complexo, de um software complexo, cabe ao cliente identificar que requisitos ele está propondo, né, no seu projeto. E, claramente, né, não necessariamente ele entenda que coisas complexas são difíceis de serem explicadas. E existem pessoas que têm mais facilidade de explicar coisas complexas e outras pessoas não. E, para isso, existe uma engenharia, existe uma ciência dentro da engenharia de software que chama engenharia de requisitos, que propõe várias técnicas, vários métodos para que você faça essa descoberta de requisitos. Né? Porque, como é falado aqui, segundo o Boeing, tá? É difícil de captar, é difícil de validar e é difícil de gerenciar esses requisitos do usuário. Então, para isso, existe uma engenharia de requisitos, para que essa dificuldade seja minimizada. A complexidade do software moderno exige que as equipes sejam adaptativas, colaborativas e capazes de responder rapidamente às mudanças. A gente está falando já o quê, gente? Das equipes. Devem ser o quê? Adaptativas, colaborativas e capazes de responder rapidamente às mudanças. Entenda que, à medida que eu quero implementar uma inovação no meu software, essa inovação deve ser implementada de forma rápida. Por quê? Essas inovações, muitas vezes, são aspectos que proporcionam maior competitividade para as empresas. E se a empresa não tiver uma rapidez na implementação dessa inovação, ela perde perante a concorrência. Então, a gente precisa estar, né, a gente que eu digo, nós envolvidos nessas equipes, né, precisamos estar, né, capacitados para responder de forma rápida, de forma colaborativa e de forma adaptativa. Né? E aí a gente vai, a partir dessas exigências, a gente vai começar daqui a pouquinho a falar de metodologias ágeis, que aí a gente vai ver que tudo se encaixa com essas necessidades, com essas demandas. E essas demandas aqui, gente, são sociais, né? Porque eles demandam, a sociedade demanda que o software seja adaptativo, porque ele precisa, né, estar incrementando novas funcionalidades, ou novos requisitos, ou modificando alguns que já existem. Ele precisa que a equipe seja colaborativa para, consequentemente, ter eficiência. E precisa que o tempo seja curto na implementação disso. Então, a gestão de complexidade de software moderno requer equipes adaptativas, colaborativas e responsivas. Adaptação, comunicação e colaboração são importantes para o sucesso. Então, entenda, na proposta das metodologias ágeis, que é o que a gente tem, né, de melhor hoje para desenvolver software, né, essas palavrinhas aí vão estar presentes. Adaptação, comunicação e colaboração. A gente está falando de uma demanda e a gente vai já falar que a gente vai cumprir com essa proposta. A comunicação sobre software é feita por meio de representação simbólica, que exige interpretação e pode gerar ambiguidades.
software material e interpretado através de representações simbólicas, como diagramas e documentação, podendo gerar ambiguidades e que pode levar a erros de entendimento, retrabalho e falhas no produto final. Então, entenda, gente, que como se falou que o software ele é abstrato, e eu vou planejar essa criação através desse, né, um projeto que precisa de um planejamento, esse planejamento é feito, né, inclusive essa representação desses requisitos, é feito através de símbolos. E entenda que essa diagramação que é proposta, tá, você ter notações, o que são notações? São formas geométricas que têm um significado. Né? Essa representação é importante porque nesse planejamento, né, tem que haver um entendimento das partes envolvidas, né, que é a comunicação. E essa comunicação, gente, se dá melhor através de desenhos. Aquele velho ditado que diz, quer que eu desenhe, né, às vezes a pessoa está querendo só dizer que, muitas vezes, um monte de texto não é tão claro quanto um gráfico, um diagrama. Tem muito mais poder de representação, né, do que um diagrama, do que um texto. E principalmente no contexto de um software, é muito mais fácil você discutir, seja com o cliente, seja com qual parte interessada for. É muito mais fácil você discutir através de desenhos do que através de um monte de códigos para fazer planejamento, não é isso? Então, existe essa representação e se deve ter muito cuidado com essa forma de representação. O ambiente de desenvolvimento, as ferramentas utilizadas, a experiência da equipe e os processos adotados influenciam diretamente na qualidade e na complexidade do software produzido. Mais uma vez, Presma, né, dando essa afirmativa para a gente. Então, é importante que a gente se preocupe com o quê? Em ter um bom ambiente de desenvolvimento, em ter as ferramentas adequadas, em ter o quê? A equipe devidamente qualificada com as competências que o projeto exige e ter processos bem elaborados. Então, ambiente, ferramenta, experiência da equipe, né, e processos impactam a qualidade e complexidade do software, né, influenciando os resultados, né, do projeto, né, que requer, né, resultados. A ausência de uma representação física torna a verificação do software uma atividade abstrata, baseada em lógica e inferência. Verificação de software sem representação física exige técnicas formais e habilidade de comunicação, né? Então, voltando à afirmativa de que nós precisamos nos utilizar, né, de notações, de representações, para representar esse software que é abstrato. E aí, gente, vem aí três aspectos aí que são fundamentais em um projeto, tá? Que é o tempo, o custo e a qualidade. Entenda que não só num projeto de software, mas em qualquer projeto que você vai desenvolver, a gente pensa logo nessas três coisas. Seja qual for o projeto, pode ser o projeto de uma viagem sua, né? Você vai fazer uma viagem, você pensa logo, quanto tempo vai durar, quanto vai me custar e qual vai ser a qualidade disso, né? Então, também no projeto de software, essa preocupação é bem pertinente. Então, o valor do software está na sua capacidade de resolver problemas, claro, né, gente? Então, o que acontece? Essa entrega de valor que a gente chama, né, entenda que se meu software tem X funcionalidades, uma variável qualquer, uma quantidade de funcionalidades, se no ato da entrega todas elas estão me servindo, o software tem mais valor. Mas se parcialmente isso me serve, o software já não tem tanto valor assim. Então a gente tem que trabalhar na intenção de quê? De maximizar o valor da entrega. Não é isso? Automatizar tarefas e gerar conhecimento, né? Ele é um meio e não um fim. Então, a gente precisa, através dessa automatização de tarefas, através da utilização de ferramentas, né, isso facilita, isso economiza tempo e economiza custo e preserva a qualidade. Essa visão utilitária reforça que o software deve ser desenvolvido com foco no usuário, na solução de problemas reais e na geração de valor para a organização, né? Essa organização no sentido de empresa, não é isso?
Então é isso mesmo, né? Quem é que deve avaliar se o software está bom ou não está? Não é a equipe de desenvolvimento, não é o líder do projeto. Quem deve avaliar são os usuários, e principalmente quem está patrocinando, que é o cliente. Então, esse software se propõe e deve solucionar problemas reais e, consequentemente, gerar valor para a empresa, para a organização. Dessa forma, aqui vamos ver agora os passos gerais para um software. Aí está um quadro, né, um quadro de visão do produto. Né? Product Vision Board, né, um quadro de visão do produto. Tá? Aí segue aí um fluxo, tá, gente? Onde, a partir desse quadro de visão do produto, nós temos, né, as User Story Maps, tá? Que são os mapas de história do usuário. O que são história do usuário? São requisitos que os usuários querem, né? É o relato das dores que a gente chama, né? O que são as dores? O que o cliente quer, né? O que ele quer que o software se propõe a resolver. Né? Então, isso se dá através de história de usuário, que a gente chama, tá? Requisitos funcionais e não funcionais. O que são requisitos funcionais e não funcionais? Requisitos funcionais, gente, tem a ver diretamente, né, a funcionalidade do software. Não ficou bem explicado, mas eu vou exemplificar. Né? Se um software se propõe a ser implantado em uma biblioteca, por exemplo, o que seriam os requisitos funcionais? São os requisitos que estão associados a funcionalidades da biblioteca. Né? Tipo, o sistema deve gerar uma multa se passar o prazo de entrega, né, de um determinado livro. E a multa deve ser calculada de uma determinada forma. Isso é um requisito funcional, porque tem a ver com a funcionalidade da biblioteca. O que seria um requisito não funcional? Os requisitos não funcionais, gente, normalmente eles têm a ver com desempenho, são medidas de desempenho. Se você disser assim, o software tem que, tem que promover usabilidade. O que é usabilidade? Facilidade de uso. Facilidade de uso é um requisito não funcional, tá claro? Por quê? Porque é uma medida de desempenho. E aí, a partir disso, tem lá a arquitetura do software, no fluxo, aí depois temos a arquitetura do banco de dados. Eu tenho que montar, né, como é que eu vou projetar esse software e o banco de dados. Depois tem os backlogs. O que são backlogs, gente? São coisas a fazer, tarefas a fazer, as pendências. Depois vem a codificação, que se dá através de sprints, no caso da implementação da metodologia ágil Scrum. E os QAs, tá? O que são os QAs? Tá? É o controle de qualidade. E no final, a produção, né, desse produto, né, desse software. Tá? Então, é só um fluxo resumindo, tá, esse processo. E aí vamos falar um pouquinho, gente, sobre metodologias tradicionais e o que se propõe as metodologias ágeis. A metodologia tradicional, conforme consta, né, nessa imagem, tá? Como é que ela se desenvolve? É um processo de desenvolvimento sequencial e linear. Né? Conforme consta, tem várias fases e termina uma fase, passa para a seguinte, depois passa para a seguinte. Por isso que esse modelo é conhecido como modelo em cascata, né? No sentido que a imagem permite, né, como se fosse, né, uma cascata com vários degraus, né, onde a água vai percorrer, tá? Quais seriam essas etapas? Quais seriam, né, esses degraus aí que fazem parte desse modelo em cascata? Requisitos, depois análise, depois design, depois codificação, que pode ser chamado também de implementação, depois testes, depois manutenção. E como isso acontece? Quais são as principais características? Estrutura linear, como a gente falou, né? Termina uma fase, inicia outra. Documentação extensa, tá certo? Grande foco em documentação detalhada e entregas no final. Quer dizer, eu só vou entregar as funcionalidades dos softwares todas ao final do prazo que foi delimitado do projeto. E todo projeto tem que ter bem definido o início dele e o fim desse projeto. Tá? Quais são as vantagens e desvantagens dessa proposta, desse modelo em cascata? Vantagem, ideal para projetos com requisitos estáveis. Se os requisitos não mudam ou tem muito pouca probabilidade de mudarem, pode-se utilizar o modelo em cascata. Desvantagem, baixa flexibilidade para mudanças, mais uma vez que o projeto é estático, né, não tem tanto problema. E o aumento do risco, né, se os requisitos evoluírem. Então, se tiver mudança de requisito, é um problema para essa proposta, tá bom?
Como acontecem agora as metodologias ágeis? Como é que elas se caracterizam? Essa metodologia surgiu a partir do Manifesto Ágil, tá? O que foi o Manifesto Ágil? Foi uma junção de alguns cientistas, alguns estudantes da área, né, de desenvolvimento de software que propuseram, tá, algumas mudanças nesse processo de desenvolvimento. Princípios que valorizam indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Quais são os papéis? Quem são os atores que fazem parte desse projeto, dessa proposta do Scrum? Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. Os eventos quais são? Os eventos que fazem parte dessa proposta. Daily Scrum, tá? Sprint Review e Sprint Retrospective. E os artefatos? Produto Backlog, Sprint Backlog e o incremento. Gente, isso aí a gente não vai discutir bastante sobre isso, porque é um conteúdo que, né, é muito pertinente da nossa disciplina. Mas, resumidamente, essa imagem aqui esclarece para a gente como isso acontece. Eu tenho o Product Owner, tá? Quem é o Product Owner, gente? É quem domina os requisitos do projeto. É quem domina os requisitos do projeto. Pode ser o cliente, pode ser, mas não necessariamente. Pode ser alguém que seja indicado pelo cliente, né? Não necessariamente, mas é quem domina os requisitos do projeto. Scrum Master é o líder do projeto. E tem um time de desenvolvimento. São só esses três atores, tá? Eu tenho o produto backlog, gente, a gente já falou, tudo que é backlog é o que está a fazer, tá? E aqui é o produto a fazer. No início de tudo eu tenho o quê? Um projeto de um produto a fazer. Eu tenho reunião de planejamento, que acontece, tá? Tenho a Sprint Backlog. O que é a Sprint Backlog? A Sprint é o nome que se dá ao período que varia de 2 a 4 semanas, que deve acontecer o desenvolvimento de um módulo do sistema, um incremento. A gente não falou, gente, agora, há uns slides atrás, que a proposta é o quê? Iterativa e incremental. Né? Incremental no sentido de quê? De que eu ia fazer por partes. E uma dessas partes eu vou criar nessa sprint, que a gente chama. Sprint, se você for traduzir, é corrida, arrancada. E como a proposta é ágil, o nome tem a ver um pouco com esse contexto. Né? Então, esse período, esse ciclo que vocês estão vendo aí, ele leva de 2 a 4 semanas. E é o tempo em que o time de desenvolvimento vai levar para criar um módulo, um incremento do sistema, tá? Esse 24 horas aqui que tem aqui, o Daily Scrum Meeting, tá? O que é isso aqui? Isso aqui durante esse período da sprint, que dura de 2 a 4 semanas, todos os dias tem uma reunião no mesmo horário, que acontece, que é uma reunião de alinhamento. Ela acontece todos os dias durante a sprint, e ao final desse período aqui, dessa sprint, gente, tem esses dois eventos aqui, que é o quê? A Sprint Review e a Sprint Retrospective, tá? Aqui depois desse ciclo aqui. E aí no final eu tenho o quê? Eu tenho esse incremento do produto. Quer dizer, uma parte do produto, né, que foi validada, certo? Resumidamente é isso que se propõe, né, o Scrum. Aí temos o passo a passo para a aplicação do Scrum, tá? Formar a equipe do Scrum, né? Aí já falamos um pouco sobre esses papéis, o Product Owner, Scrum Master, time de desenvolvimento, com clareza e compromisso, tá? Depois, criar o produto backlog, que é o quê? É o produto, né, que é o software, mas a fazer. É o que ainda está totalmente, né, na ideia ainda das pessoas. Listar todos os requisitos do produto, organizando-os por prioridades e valor para o cliente. Né? Então, se deve, né, documentar todos esses requisitos que, principalmente que o cliente e os usuários necessitam, e, inclusive, colocando-os por ordem de prioridade. Né? Então, os que são mais importantes eu coloco para serem feitos primeiro. Tá? Planejar a sprint, o que é a sprint? A gente já falou que aqui é um período de tempo de 2 a 4 semanas. Selecionar os itens backlog que serão implementados no sprint, estimar o esforço e definir as metas claras. Então, nesse planejamento, eu vou pegar o quê? As funcionalidades que foram priorizadas pelo cliente. Não é isso? E a partir dessas funcionalidades priorizadas, eu vou fazer um planejamento de como conduzir para produzir, né, essas funcionalidades que foram definidas. Executar a sprint, a partir desse planejamento, desenvolver as funcionalidades, realizar reuniões diárias
e manter o foco na meta da arrancada, do sprint, revisar a sprint, né, no final, que a gente falou, não foi? Apresentar o incremento ao cliente, coletar feedback e validar os resultados. O que é isso aí, gente? É exatamente um momento de demonstração, onde vai ser apresentado para o cliente e para os usuários, para os stakeholders em geral, o que foi feito durante aquele ciclo, né, para que aquilo seja validado. E o último momento, que chama sprint retrospectiva, é refletir sobre o processo, né? Que é o quê? Realizar uma retrospectiva, identificar pontos de melhoria e ajustes práticos para o próximo ciclo. Quer dizer, o primeiro momento de sprint review, que é revisar a sprint, é para você apresentar o que foi feito. Durante a sprint retrospectiva, que é a reflexão, né, sobre os processos, é para você avaliar como você conduziu aquele processo, para que, se ocorrer algum erro, se aconteceu algum imprevisto, para que, se alguém tem alguma ideia melhor, né, para desenvolver aquele ciclo, aquela sprint, tá? E aí, na próxima sprint, eles já implementam de forma que cada vez fica mais efetivo, né, esse momento da sprint, tá? Kanban, Kanban também está nesse contexto de metodologias ágeis, gente. Uma metodologia bem simples, tá? Que é o que? Foca na visualização do fluxo de trabalho. Aí tem o que a gente chama de WIP, né? Que é o WIP, né? Que significa Work in Process. Quer dizer o quê? É um limite que se deve dar ao número de tarefas que estão em andamento naquele momento. Aqui, por essa imagem, vocês percebem que tem aqui, to do, to do, aí depois tem in process, in test, né, os testes, e tem o done, né, que é o quê? Na primeira coluna eu tenho a fazer, na segunda eu tenho que está em andamento, na terceira coluna eu tenho os testes, e na quarta coluna eu tenho concluído. Tá? Então o Kanban basicamente é isso, é uma tabela, né, onde eu consigo visualizar as tarefas que eu tenho a cumprir, e o estado que cada uma delas está. Tá claro? Esse é o Kanban. Tá? Que também tem um passo a passo aí, mapear o fluxo, né, de trabalho atual, identificar, né, as etapas pelas quais as tarefas passam, né, que lá no caso, o exemplo que a gente colocou, tinha o quê? A fazer, em andamento, né, em teste e concluída, tá? Depois fazer o quê? Criar um quadro Kanban, representar visualmente essas etapas do fluxo, utilizando colunas, né, e cartões, né, para cada tarefa. Depois, definir o limite do work in process, né, dos trabalhos em andamento, tem que ter uma quantidade máxima, né, estabelecer o número máximo de tarefas de cada etapa, né, evitando sobrecarga, tá, gente? Depois, monitorar o fluxo, né, saber se aquilo está andando conforme devido, né, acompanhar o movimento dos cartões, identificando gargalos, né, gente? Esse é um momento que está, né, tendo alguma dificuldade para que aquilo flua, tá? E ajustar, claramente, tá? Promover reuniões de melhoria, né, realizar encontros regulares para melhorar esse desempenho, e integrar métricas, né, que é você exatamente ter indicadores, gente, você ter números, né, que possam, né, indicar prazo de entrega, rendimento, taxa de conclusão, né, para orientar as decisões. Então, você precisa ter essas métricas a partir desse andamento desses fluxos, que é o exemplo do Kanban, tá? Quais são as vantagens? Alta flexibilidade, né, de entregas contínuas, foco no cliente e capacidade de responder rapidamente às mudanças, tá? Então, são propostas aí que englobam nesse contexto das metodologias ágeis. Falamos de dois, Scrum e Kanban, tá, gente? E aí tem as diferenças básicas aí entre Kanban e Scrum. Na verdade, gente, eles não são excludentes, tá? Muitos utilizam o Scrum juntamente com o Kanban. Eu estou utilizando a proposta do Scrum, que a gente vai, inclusive, falar mais sobre ela, detalhar mais sobre ela. A gente vai entender do começo ao fim cada uma das etapas, cada um dos eventos que fazem parte, tá, dessa proposta. E do Kanban também. A gente tem um resumo das diferenças, tá? Kanban, controlar os fluxos de trabalho de forma visual e colaborativa. E o Scrum, né, a capacidade de adaptação, que é importante, a gente falou, das mudanças,
e as entregas contínuas de novas funcionalidades, através de cada incremento ao final de cada sprint, que a gente falou. Não é isso? Na sequência, nós temos aí um quadro que resume o que nós falamos, tá? Temos aí, né, o Waterflow, que é o modelo em cascata, e o modelo ágil, né? E aí, nessa tabela, resume aí o que a gente citou de características de cada uma delas com relação a aspectos de estrutura, de flexibilidade, de entrega de valor, de envolvimento do cliente, de documentação, de riscos, de previsibilidade, de colaboração, de testes e do que cada um se adequa mais, qual a proposta mais adequada para que proposta, que a gente falou que no modelo em cascata, a proposta é que ele seja utilizado em contextos que não sejam dinâmicos, né? Onde os requisitos são estáveis e bem definidos. E já o modelo ágil é recomendado em projetos que sejam mais dinâmicos, onde os requisitos, né, se alteram constantemente. E aí, gente, tem um resumozinho aí do que a gente falou, e a nossa proposta para hoje, ela se encerra com esse conteúdo. Na verdade, a gente falou um pouco, né, do que a gente vai aprofundar mais nos nossos próximos encontros, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham, né, entendido um pouco, porque a ideia é só que a gente faça essa introdução de fato, mas sobre essa proposta ágil, a gente tem muito ainda o que falar sobre ela, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.